Fala pessoal, estou aqui com vocês hoje para a gente resolver algumas questões do Estatuto do Funcionário Público de Fazenda Rio Grande e também da lei orgânica desse município. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane Augusta, eu dou aula na MGL aqui dessa parte de legislação, de lei orgânica, Estatuto dos Funcionários Públicos, e hoje a gente vai resolver essas questões aqui com vocês. Para quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal para poder ficar por dentro, ficar ligado aí em todo o conteúdo que a gente produz por aqui, já receber aquela notificação. Já dá aquele joinha também, dá aquele curtir aí no nosso vídeo, vai, é uma aula aí de resolução de questões para vocês, eu acho que vale aquele joinha, vale o seu curtir aí, então bora lá. Bom, então vamos lá iniciar. Primeira questão, essas questões aí, galera, o que eu faço? Como a gente não tem, quando esses concursos de cidades pequenas assim, a gente não tem muitas questões dessa legislação, de legislação municipal, a gente não tem um histórico de questões aí para poder pegar, né, como parâmetro muitas vezes. Então, o que eu pego? Eu pego as questões que eu já vi de outras leis orgânicas, estatutos, e adapto para o município em questão, no caso aí, para a Fazenda Rio Grande, foi isso que eu fiz. E também olho aquilo que eu sei que tem maior probabilidade de cair na prova e faço algumas questões de autoria própria também. Então, vamos lá. Nos termos da Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande, é correto afirmar. Aí, o que eu já oriento vocês? Dá uma pausa aí no vídeo, tenta responder e depois volta para a gente ver a resposta. Eu já vou direto para a nossa resposta correta e aí a gente vai comentando a incorreção de cada uma dessas alternativas. Nossa resposta correta é a letra D. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal. E o que eu já destaco dessa questão? Gente, questões de quórum, maioria absoluta, 1/3, 2/3, enfim, são sempre muito cobradas. Esse é um assunto de lei orgânica sempre muito recorrente. Então, assim, falou em quórum, cria um mapa mental só para colocar os quórums que constam aí na lei orgânica. Eu fazia isso quando eu estudava legislação e, assim, dava muito certo. Eu consegui gabaritar esse conteúdo de disciplina específica, de legislação específica, fazendo isso, fazendo esses mapas mentais de todas as informações de dados da lei, de quórum, enfim, de tempo, de prazo, que são assuntos fáceis de elaborar questões, né? Só trocar aí uma maioria absoluta por 1/3 é muito fácil de elaborar para a banca. Então, eu acredito que é por isso que é uma questão aí tão incidente. Então, vamos ver a incorreção das demais. A primeira falava lá, né? São símbolos do município de Fazenda Rio Grande: bandeira, hino e selos. O erro aí são selos, né? Selos não fazem parte dos símbolos do município. Os símbolos, então, são bandeira, hino e brasão, representativos de sua cultura e história. Consta lá no artigo 2º, parágrafo único da Lei Orgânica. AB. A proposta de emenda à lei orgânica será discutida em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, ali faltou um hífen, né? Se obtiver no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Não é o que fala o artigo 43, parágrafo único, que trata aí do processo para aprovação de emenda à lei orgânica. A proposta será votada em 2 turnos, de fato, essa parte ok. Entre um turno e outro, precisa ter um interstício mínimo de 10 dias, então não pode ocorrer um turno, daqui 5 dias ocorre outro. Não, tem que ter um interstício mínimo de 10 dias para dar tempo de ter alguma nova discussão, algum novo debate que possa modificar alguma coisa no segundo turno de discussão, né? Então tem que ter esse interstício mínimo e aprovada por 2/3 e não 1/3, como mencionava a alternativa. Então esse é a incorreção aí.
A C, a iniciativa das leis cabe apenas aos vereadores. Não, não são só os vereadores, são também os vereadores, mas não apenas eles. A iniciativa, de acordo com o artigo 44 da lei, a iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, as pessoas também, né, os cidadãos votantes do município. Podem ainda ter iniciativa das leis, que a exercerá sob a forma de moção articulada subscrita no mínimo por 5% do total de número de eleitores do município. Então lembra que quando a gente fala de iniciativa popular, de uma lei que provém de iniciativa popular, precisa ter essa subscrição de pelo menos 5% do eleitorado do município. Lembrando e repito, eleitorado não é cidadão, então não é qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que vota, né? Um eleitor, 5% dos eleitores do município. Próxima. De acordo com a Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande, podem propor emenda à Lei Orgânica. Quem pode propor emenda à Lei Orgânica? 2/3 no mínimo dos membros da Câmara. Então, aí é outra questão cobrando quórum, né? Que entre as alternativas cobra, né? Prefeito pode propor emenda à Lei Orgânica? População mediante subscrição de 5% dos munícipes? Ou ainda o presidente da Câmara? Quais desses? Qual dessas alternativas está correta? E desses que estão aí, quem pode propor a emenda à lei orgânica é o prefeito. O prefeito consta lá no rol do artigo 43 de pessoas que podem propor proposta de emenda à lei orgânica, né? Então, prefeito municipal, aí constando no inciso 2º do artigo 43, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara. A alternativa A falava em 2/3. É 1/3 dos membros da Câmara que podem propor emenda. E a iniciativa popular. Iniciativa popular, por que está errada? A C falava população mediante subscrição de 5% dos munícipes. Porque fala sobre a subscrição de 5% dos munícipes. E como eu já mencionei para vocês, a iniciativa popular exige a subscrição de 5% dos eleitores. Então, essa é a incorreção da letra C. E o presidente da Câmara não consta no rol aí do artigo 43 da Lei Orgânica. Próxima questãozinha, agora falando de competência. Não é atribuição privativa do município de Fazenda Rio Grande suplementar a legislação federal e estadual no que couber? Então, o que é suplementação, né? Suplementar seria o equiparável a complementar, né? Suplementar, incluir novas legislações de modo a complementar, né? Agregar coisas que não foram determinadas na legislação federal, estadual, mas que o município precisa, que ainda ficou faltando ali para o município uma legislação específica e aí cabe ao município essa legislação. Então, a A já respondendo, né? A A não é a nossa alternativa. Por quê? Porque é uma atribuição privativa do município. B. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. C. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Veja que a letra C, ela não fala de qualquer estrada ou qualquer via. Vias urbanas e estradas municipais. Então, é um assunto que diz respeito ao município. Logo, sim, também compõe o rol de atribuições privativas do município. E D, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal e esta lei orgânica. A nossa incorreta é a letra D mesmo. Então, a B também está certa. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos está certinho, é uma competência privativa do município. O erro da D também é uma competência privativa do município, criar, organizar e suprimir distritos. O erro da D está em falar que precisa observar a legislação
federal. E, na verdade, o que a lei fala? Observar a legislação estadual. Está lá no inciso 4º da lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual e esta lei orgânica. Depois, suplementar a legislação federal e estadual está lá no inciso 2º. No inciso 20, fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. E no inciso 25, sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Estão todas as demais competências, então, são sim competências privativas do município. Próxima questão. Aqui ficou errada o município, né? Mas o município de fazenda, segundo as alternativas, estão de acordo com o município. Então, segundo a lei orgânica do município de Fazenda Rio Grande, entre as funções do poder legislativo desta cidade, não está a elaboração de. Então, o que não está nas funções do poder legislativo de Fazenda Rio Grande? Elaborar decretos legislativos, leis complementares, resoluções, emendas à Constituição Federal e leis ordinárias. Nossa resposta correta, ou seja, que não é competência do Poder Legislativo elaborar, é emenda à Constituição, emenda à Constituição Federal. Então, acho que essa é até meio intuitiva, né? Porque a gente está falando de Constituição Federal, por que o município vai ter competência, por que o Poder Legislativo Municipal vai ter competência para legislar sobre isso, né? É uma competência no âmbito da União, né? Que a Câmara dos Deputados, Senado, é que vai ter competência para legislar sobre isso. As demais consta lá no artigo 42 da Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande. Então, o processo legislativo municipal compreende a elaboração de emendas à lei orgânica. Então, emendas à lei orgânica, sim, que é a Constituição, seria equiparado, né? Constituição Municipal. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. Próxima questão, conforme dispõe a Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande, as comissões especiais de inquérito, as 6, como que elas podem ser constituídas, serem formadas? Dá aquela pausa, tenta responder e já vamos para a resposta certa. Aí, o que pega é a questão de quórum também, que aí inverte a maioria absoluta, é 2/3, é 1/3, é fato determinado, é indeterminado, tem um prazo certo, não tem um prazo certo. Então, é isso que é a confusão aí dessa questão. Nossa resposta correta é a letra C. As 6 serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, para apuração em prazo certo de determinado fato da administração municipal. Consta lá no artigo 24, a Câmara terá comissões permanentes especiais, as comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, é importante lembrar também, as comissões especiais de inquérito, elas têm poder de investigação, inclusive poderes próprios das autoridades judiciais, então podem fazer aí diligências, ações necessárias para realizar a investigação, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e prazo certo. Então, lembre, não é um fato genérico, indeterminado. Precisa ter um fato específico que a comissão vai ser aberta para investigar e ela já precisa ser aberta com um prazo determinado, um prazo certo que ela vai acontecer. Então, 120, 180 dias, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal do infrator. Próxima questão.
Agora já entrando no Estatuto dos Funcionários Públicos de Fazenda Rio Grande, saindo agora da Lei Orgânica e indo para o Estatuto, que é a Lei número 168 de 2003. A primeira questãozinha aí cobra o conceito de servidor, de funcionário público. Qual é ele, né? O que é? Qual é o conceito de servidor? Indo já para a nossa resposta correta, dá aquele pause, para o vídeo, olha as alternativas, tenta responder e aí volta para ver a resposta. Nossa resposta correta é: o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tá lá no artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidores são pessoas legalmente investidas em cargos públicos. Então vejam que é importante ler e reler as leis, o estatuto, porque a banca ela vai cobrar uma palavrinha, então é decoreba mesmo. Algumas disciplinas, né? A legislação, a parte de legislação é decorar, ler letra de lei, decorar mesmo, porque é assim que as bancas cobram, né? Essa parte de legislação é mais decorar mesmo que propriamente ter um conhecimento aprofundado sobre o assunto. E o artigo 3º ele traz o conceito de cargo público. Cargo público que é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor. Então, próxima questãozinha aí. Essa questão foi aplicada numa prova, foi tirada de uma prova de administração no ano de 2022, assistente, né? Assistente administrativa, aí no caso, possivelmente. Considere situações abaixo vivenciadas pelos servidores públicos Kleber e Antônio. Kleber, servidor público, sofreu limitação na sua capacidade física. Antônio, servidor público, retorna ao cargo que anteriormente ocupava diante da reintegração de Jacinto. Então vejam, o primeiro caso, na primeira situação, o servidor ele sofreu limitação na sua capacidade física. O que acontece com ele nessa hipótese? No segundo caso, o servidor ele foi obrigado a retornar para o cargo que ele ocupava anteriormente, devido à reintegração do anterior ocupante do seu cargo. E aí, qual que é a nomenclatura que se dá para esse tipo de situação? Aí a gente está falando de definições, né? Então, tanto Kleber quanto Antônio serão exonerados. Kleber será readaptado, Antônio reconduzido. Kleber será reintegrado, Antônio readaptado. Kleber será readaptado, Antônio reintegrado. Então, esses conceitos todos precisam estar muito bem definidos na sua mente para você responder. São as formas de provimento e as formas de vacância são tópicos muito incidentes em prova. Então, todos esses conceitos aí de recondução, reintegração, reversão, readaptação, tem que estar muito bem claro na sua mente. A resposta correta dessa alternativa é a B. O Kleber será readaptado. Ele sofreu limitação na sua capacidade física, agora precisa readaptar, precisa colocá-lo numa função que seja mais adequada à sua nova condição, às limitações que ele tenha sofrido. Por isso, readaptação, ele vai ser readaptado numa nova função, porque sofreu uma limitação na sua capacidade física ou mental. Então, Kleber será readaptado em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua condição atual, né? Não vai ter alteração de salário e, como bem coloca ainda B, tem que ser atribuições e responsabilidades equiparáveis. E Antônio será reconduzido. Então, quando um servidor ele ocupa um determinado cargo e aí um outro servidor é reintegrado ao serviço,
O atual ocupante, se ele ocupava algum outro cargo na administração, ele vai ser reconduzido para o cargo que ele ocupava anteriormente. Então, o que é a reintegração? Lembrando aí também, a reintegração é aquela hipótese em que o servidor ele foi demitido, depois posteriormente entrou com um processo judicial e por uma decisão judicial determinou o seu retorno ao trabalho, o seu retorno ao serviço, anulou o processo de demissão, porque o juiz identificou alguma falha na demissão, né? Alguma nulidade na demissão e anula aquele processo e determina o retorno desse servidor. Inclusive, ele vai ter direito a receber todas as vantagens que ele perdeu no período em que esteve afastado. Então, ele vai ser reintegrado ao serviço com direito e ressarcimento de vantagens porque a sua demissão foi anulada. Esse é o processo de reintegração. E aí, quando esse servidor ele é reintegrado ao serviço, o atual ocupante, se ocupava outro cargo na administração, vai ser reconduzido para esse outro cargo. Ou ainda, se não ocupava, ele pode ficar em disponibilidade até poder ser reaproveitado em uma outra função, outro cargo. Então, vamos lá como isso consta na legislação. A readaptação, ela está lá no artigo 32 do Estatuto. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica por junta médica oficial do município. No artigo 39 consta aí o conceito de recondução, como eu já expliquei para vocês, que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorre de inabilidade no estágio probatório relativo a outro cargo. Então, a recondução ela pode acontecer ainda, além da situação de reintegração, que está aí no inciso 2º, no caso de inabilidade no estágio probatório. Então, eu ocupo um cargo, aí eu prestei um outro concurso, passei em um outro cargo público municipal. Nesse outro cargo público, eu não passei no estágio probatório, então eu posso ser reconduzido ao cargo que eu ocupava anteriormente. E por último, a reintegração está lá no artigo 38 do Estatuto, que é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou ainda no resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa. Então, pode ser por decisão administrativa ainda, não só decisão judicial. Então, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, como já falei para vocês também, tem ainda o ressarcimento de todas as vantagens. Próxima questão aí, questão adaptada para o nosso Estatuto de Fazenda Rio Grande. De acordo com essa lei, marque a alternativa que contém somente as possibilidades de vacância no cargo público. Então, olhem aí, qual dessas alternativas traz apenas situação de vacância? Dá uma pausa, analise, tenta responder, volta aqui comigo. Nossa resposta correta é a letra A. A letra A traz somente hipóteses de vacância: exoneração, demissão, promoção e aposentadoria. A letra B, readaptação, reintegração. Reintegração não é hipótese de vacância. Readaptação sim, mas reintegração não. A reintegração é o servidor que está retornando ao serviço, né? Quando sua demissão for invalidada. Então, é uma forma de provimento. Posse em outro cargo inacumulável, ok. E falecimento também, ok. Aposentadoria, ok. Depois na C, né? Aposentadoria, vacância, readaptação, recondução e promoção. Aí a recondução, né? O servidor que ele é reconduzido para o cargo que ele ocupava anteriormente, porque o seu cargo, porque o servidor anterior foi reintegrado ao serviço, ou ainda quando ele é inabilitado em estágio probatório. Não é forma de vacância, é forma de provimento. Depois a D, posse em outro cargo inacumulável, ok. Nomeação não, né? Nomeação, forma de provimento.
Promoção também pode ser forma de vacância. E reintegração, não, reintegração apenas forma de provimento. Então, aqui, separadinho para vocês verem, no artigo 43, a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. E no artigo 11 traz as formas de provimento. Decorem, gente, o que é forma de provimento, o que é forma de vacância. Vejam aí se dá para formar um mnemônico, alguma coisa para vocês decorarem esses dois artigos, que eles são bem importantes. Então, forma de provimento: nomeação, promoção, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Essas são formas de provimento. Essa questãozinha aqui que veio duplicada, né? Vamos seguir. Próxima, de acordo com a Lei número 168/2003, Estatuto dos Funcionários Públicos, o funcionário que cometer insubordinação grave em serviço está sujeito a que penalidade, de acordo com o Estatuto? Demissão, advertência, suspensão ou exoneração? Nossa resposta correta: o servidor que comete insubordinação grave em serviço, ele está sujeito à pena de demissão. Está lá no artigo 144 da lei. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Então, para a gente relembrar aí quais casos ensejam a penalidade de demissão: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, nossa questão aí, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo apropriado em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, transgressão do artigo 129, incisos do 10 a 16, apresentação de atestado médico ou odontológico falso ou adulterado e ainda falsidade ideológica. Então, esse é o rol aí de infrações que ensejam a penalidade de demissão. E é isso, gente. São essas questões aí que eu trouxe para vocês. Embora não tenham sido muitas questões, são questões cruciais para vocês fazerem uma revisãozinha aí e aproveitar e focar naquilo que ainda tá pegando um pouquinho aí no estudo de vocês, né? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, deixa aí nos comentários. Eu agradeço pela companhia de vocês, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.